Nos últimos dias, o mundo digital, especialmente as redes sociais, tem sido cenário de uma intensa movimentação envolvendo a eleição do Papa Leão XIV. Com a notícia de que o novo pontífice é norte-americano e um personagem de destaque na Igreja Católica, junto vieram também muita curiosidade, debates e, infelizmente, também uma enxurrada de teorias da conspiração. Entre os assuntos mais comentados, surgem questionamentos impactantes como: será que o Papa Leão XIV pode ser o anticristo? Ou as profecias bíblicas estão realmente se cumprindo agora? Essas perguntas circulam freneticamente em vídeos, postagens, lives e grupos de discussão, dividindo opiniões e muitas vezes gerando desinformação e medo em parte do público. De fato, a ideia de um Papa ligado ao anticristo não é nova e tem raízes profundas na história da Igreja e em interpretações religiosas. Porém, na era das redes sociais, essa narrativa tomou uma força muito maior do que antes, muitas vezes desproporcional e desprovida de uma análise crítica e informada. Por isso, entendemos que é fundamental conversar abertamente sobre o tema, separar mitos de fatos e tirar dúvidas com base em informações sólidas. Pensando nisso, o vídeo de hoje tem a missão de fazer exatamente isso: ajudar você, público jovem e adulto interessado em religião e teorias da conspiração, a distinguir o que está baseado em fatos confiáveis e o que é fruto de boatos ou exageros, evitando assim o pânico desnecessário e o compartilhamento inadvertido de fake news. Queremos, acima de tudo, trazer uma análise equilibrada que respeite a fé, reconheça a importância do papado na história e na vida atual e, ao mesmo tempo, incentive o pensamento crítico e a busca pela verdade fundamentada. Para isso, passaremos por diversas etapas, começando pela própria eleição do Papa Leão XIV e seu perfil real, depois explorando as principais teorias conspiratórias que surgiram recentemente e ainda mostrando a visão oficial da Igreja Católica. Também vamos aprofundar em aspectos bíblicos e proféticos, entendendo as interpretações corretas do anticristo e quais são os cuidados para não cair em conclusões precipitadas. Além disso, faremos uma abordagem sobre a psicologia por trás da disseminação das teorias da conspiração, explicando por que elas ganham tanta adesão e como a desinformação circula tão facilmente hoje em dia, especialmente em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube, onde vídeos e reels virais impulsionam ainda mais essa dinâmica. No meio disso tudo, ouviremos especialistas, teólogos e líderes religiosos que trazem luz aos fatos e quebram o ciclo do medo e da desconfiança infundada, mostrando que o diálogo e a clareza são nossos melhores aliados. E, finalmente, queremos deixar para você, espectador, ferramentas práticas para identificar notícias falsas e se proteger da manipulação informacional, reforçando que informação correta é sinônimo de poder e segurança. Portanto, prepare-se para uma viagem detalhada e esclarecedora sobre um dos temas mais comentados e controversos do momento: o Papa Leão XIV e as teorias da conspiração que o cercam. Vamos juntos separar o mito da realidade? 2. O contexto real da eleição do Papa Leão XIV. A eleição de um Papa é um dos eventos mais importantes e tradicionais da Igreja Católica, marcada por rituais centenários, intensa oração e uma enorme expectativa mundial. No centro dessas atenções, a recente eleição do Papa Leão XIV foi ainda mais significativa por representar uma série de primeiras vezes. Mas, para entender melhor os fatos e separar qualquer mito, é fundamental conhecermos exatamente as circunstâncias desse momento e o perfil desse líder religioso, a importância do conclave e o processo de escolha. O Papa é eleito pelo chamado Colégio dos Cardeais, um corpo seleto de membros da Igreja escolhido para guiar o processo de sucessão. Eles se reúnem no conclave,
uma assembleia fechada, onde após dias de reflexão e oração intensa, votam secretamente para escolher o novo pontífice. Esse processo já acontecia em formas rudimentares há mais de 1000 anos, mas só se consolidou com regras oficiais no século XIII, o que assegura que a eleição seja conduzida com o máximo de transparência, reverência e espiritualidade. Ao longo da história, papas foram escolhidos entre diversas nacionalidades e perfis, mas a eleição do Papa Leão XIV trouxe uma novidade e uma simbologia singular. Ele é o primeiro Papa americano da história da Igreja. Quem é o Papa Leão XIV? Antes mesmo de ser eleito, o cardeal que viria a ser o Papa Leão XIV já era uma figura respeitada dentro da Igreja e admirada pelo seu compromisso com a paz, o diálogo interreligioso e a justiça social. Nascido nos Estados Unidos e tendo atuado por décadas em diferentes culturas e países, ele representa uma ponte entre o catolicismo tradicional e os novos desafios do mundo contemporâneo. Suas declarações pregam moderação, humildade e união, frente a temas sensíveis como pobreza, conflitos e o papel da religião na sociedade globalizada. Características e agenda do Papa Leão XIV. Desde os primeiros momentos do seu pontificado, o Papa Leão XIV adotou uma postura conciliatória e pacificadora. Em seus discursos, ressaltou a importância da tolerância entre religiões, o combate à desigualdade social e a defesa do meio ambiente. Discursos memoráveis, como aquele proferido na Praça de São Pedro, logo após a eleição, foram amplamente divulgados pela mídia internacional. Ali, ele disse palavras que marcaram sua identidade pastoral. Em tempos de divisão, somos chamados a construir pontes, não muros. Diante desse quadro, é visível que o Papa atua com um espírito de inclusão, muito distante da imagem negativa e conspiratória que alguns setores tentam atribuir a ele. Repercussão mundial e nas redes sociais. Por outro lado, a magnitude desse evento também despertou forte curiosidade nas redes sociais. É normal que, diante de acontecimentos globais, diversos conteúdos surjam, alguns francamente informativos, outros nem tanto. Imediatamente após a eleição, vídeos viralizaram, mostrando pessoas comentando o impacto histórico, enquanto outros rapidamente começaram a levantar questões conspiratórias, questionando intenções ocultas e associando a figura do Papa a profecias apocalípticas. Assim, percebe-se que a notícia da eleição do Papa Leão XIV não circulou apenas em canais oficiais ou meios tradicionais, mas ganhou uma dimensão cultural e midiática maior, que inclui os jovens das redes sociais fãs de temas sobrenaturais e religiosos, e também curiosos em geral. Conexão direta com o próximo capítulo. É neste ponto que o cenário se complica. Enquanto fatos reais e legítimos são difundidos, como a agenda pública do novo Papa e seus discursos, outras narrativas, muitas vezes sem base ou fundamentação, começam a se infiltrar no debate, trazendo dúvidas e até mesmo pânico em parte do público. A próxima parte do vídeo vai justamente explorar essas teorias conspiratórias em torno do Papa Leão XIV, para que possamos entender sua origem, seu conteúdo e seu impacto, preparando o terreno para a análise crítica que virá adiante. 3. Panorama das teorias da conspiração. Desde a eleição do Papa Leão XIV, as teorias da conspiração envolvendo seu nome ganharam força nas redes sociais, fóruns e grupos fechados na internet. É um fenômeno natural em momentos de grandes mudanças ou acontecimentos históricos que despertem atenção mundial. Contudo, entender o que essas teorias dizem, de onde vêm e como se sustentam é fundamental para não cair em armadilhas de desinformação. As teorias mais comuns, entre as mais repetidas, destacam-se: que o Papa Leão XIV seria o anticristo profetizado na Bíblia,
A figura que, segundo o Apocalipse e outras passagens, se levantaria para enganar e dominar. Que a escolha de um Papa americano representa uma conspiração global para implementar uma agenda secreta de controle mundial, com conotações políticas e até apocalípticas. Que o pontificado dele marca o início do fim dos tempos, profetizado, com eventos catastróficos e perseguições religiosas a caminho. Essas e outras especulações se espalham em vídeos emocionais, textos alarmistas e memes virais, entrelaçando fatos verdadeiros com muita conjectura e interpretações enviesadas. Origens das teorias. Grande parte dessas ideias tem raízes antigas. A associação do papado com o anticristo figura em interpretações reformistas do século XVI e é alimentada até hoje em certos círculos protestantes radicais. Enquanto isso, especialmente com a internet, o fluxo de informações não filtradas amplifica discursos conspiratórios. O uso de narrativas apocalípticas sempre foi uma forma de explicar crises e mudanças sociais profundas. E com o Papa Leão XIV não foi diferente. A combinação de desconhecimento, medo do novo e contextos político-religiosos instáveis propiciou a propagação dessas teorias. Como as mídias sociais amplificam o fenômeno. As plataformas digitais como YouTube, TikTok e Instagram tornaram-se terreno fértil para essas mensagens. Ferramentas de algoritmo recomendam vídeos por viralidade, não por qualidade ou veracidade, o que favorece o crescimento rápido de conteúdos sensacionalistas. Além disso, a comunidade que se forma em torno dessas teorias cria um ambiente de reforço mútuo, muitas vezes resistente a questionamentos externos. Exemplos de debates e discordâncias. Para ilustrar, podemos citar debates intensos em lives, chats e comentários de vídeos de criadores como Alan Carrion, cuja audiência engajada é formada por jovens curiosos e céticos que misturam interesse teológico com entretenimento. Em contraponto, estudiosos de teologia bíblica como Rodrigo Silva enfatizam a necessidade de ler profecias e eventos históricos com cuidado, contexto e sem pressa para responder a todo rumor. Impactos negativos das teorias. Mais do que meras histórias, essas teorias podem causar ansiedade, divisão social e desinformação que atrapalham o diálogo saudável entre diferentes grupos religiosos e culturais. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma abordagem mais lúcida e construtiva. 4. A visão dos especialistas e do magistério da Igreja Católica. Depois de entender como as teorias da conspiração se formam e circulam, é hora de trazer a voz de especialistas renomados, acadêmicos e o próprio magistério da Igreja Católica, a autoridade oficial que interpreta a doutrina e orienta os fiéis. O magistério da Igreja, princípios e ensinamentos. O magistério, composto pelo Papa e os bispos em comunhão com ele, tem uma postura clara sobre interpretações apocalípticas e sobre a acusação de que algum Papa possa ser o anticristo. Em nenhuma doutrina oficial existe previsão ou reconhecimento de um Papa atual como essa figura maléfica. O ensino da Igreja enfatiza que o papado é um ministério de serviço, amor e unidade, não um poder terreno opressor ou maléfico. Além disso, a Igreja desencoraja a disseminação de teorias sem fundamento que geram medo e confusão entre os fiéis. A avaliação dos pesquisadores e teólogos especialistas, como o professor de teologia, Dr. Paulo Mendes, e a pesquisadora especialista em profecias, Maria Cristina Rodrigues, chamam atenção para a importância do estudo contextualizado da Bíblia e das profecias. Eles explicam que interpretações literais e isoladas de textos antigos, sem considerar o contexto histórico, linguístico e cultural, levam facilmente a erros e distorções.
O papel das Escrituras e sua interpretação. As passagens bíblicas que falam sobre o anticristo ou o fim dos tempos são notórias por sua linguagem simbólica e enigmática. O estudo sério dessas escrituras exige hermenêutica, técnica de interpretação que analisa os múltiplos níveis e sentidos dos textos sagrados. Isso evita conclusões precipitadas sobre indivíduos específicos, como o Papa Leão XIV, exemplos históricos de maus entendidos. Ao longo dos séculos, vários papas e líderes religiosos foram acusados injustamente de ser o anticristo ou portadores de más intenções, episódios que depois se provaram baseados em preconceitos e interpretações erradas. Revisar esses casos ajuda a compreender que cautela e pesquisa são sempre necessárias. 5. Como diferenciar fatos de fake news e exageros? No cenário atual, onde a informação circula intensamente e nem sempre com veracidade, aprender a reconhecer conteúdos confiáveis é essencial. Ferramentas para a verificação de informações. Sites especializados em checagem de fatos, como Aos Fatos, Lupa e outros, são aliados importantes contra fake news. Também vale observar as fontes das notícias e vídeos, se são oficiais, de domínio público ou se carecem de base científica ou documental. Análise crítica das fontes. É fundamental desconfiar de conteúdos que apresentem muita emoção, alarmismo ou garantias de conhecimento exclusivo, pois geralmente priorizam o sensacionalismo. A verificação de autoria, datas, autoria e consistência interna ajudam a separar o que é real do que é invenção. Prática do ceticismo saudável. Ter uma postura questionadora, mas sem cair no extremo do negacionismo, promove um equilíbrio saudável. Aceitar os fatos quando verificados e rejeitar rumores. O papel da educação midiática. Incentivar o ensino que qualifica o entendimento da mídia, redes sociais e conteúdos online ajuda muito a preparar jovens e adultos para este desafio constante. 6. Resumo e conclusão. O que realmente importa? Depois de atravessarmos por fatos, teorias e análises, o que resta como essencial para quem busca entender e conviver bem com informações complexas e sensíveis sobre o Papa Leão XIV e as acusações conspiratórias. O valor da informação confiável. Buscar fontes seguras e ouvir especialistas é fundamental para evitar pânico e conflitos sociais desnecessários. Fé e racionalidade em equilíbrio. É possível e necessário unir espiritualidade e pensamento crítico, respeitando crenças e, ao mesmo tempo, avaliando os fatos com lógica e calma. A precisão das profecias e o tempo. Mesmo, as profecias devem ser vistas com serenidade, sabendo que, historicamente, muitas foram mal interpretadas. O tempo é sempre um aliado para iluminar o que é real. Uma mensagem de esperança e unidade. Nada substitui o esforço de construir unidade, compreensão e diálogo, independentemente de quem estiver no comando da Igreja. Para fechar, reforçamos que o conhecimento é a melhor arma contra o medo e a desinformação. Convidamos você a sempre buscar informação qualificada, acompanhar conteúdos confiáveis e exercer seu senso crítico. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões para próximos temas. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos que trarão mais reflexões como esta.